Igrejas Presbiterianas em Barra do Sana e Segunda de Casimiro. Atos, capítulo 18, versos de 24 a 28, diz assim a palavra de Deus. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Verso 26. Ele, pois, Apolo, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Verso 27, querendo ele percorrer a Acaia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que mediante a graça haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que Cristo é Jesus. Então chegamos hoje aqui, queridos, graças a Deus, ao final do capítulo 18 de Atos dos Apóstolos. E somos brindados aqui nesse final com a introdução na história deste importante personagem que é Apolo, que poderíamos dizer mudou a cara do cristianismo na segunda metade do primeiro século da era cristã, chegando ao ponto de ter sido colocado como um possível rival de Paulo, o que de fato nunca o foi. Pelo contrário, apesar de não ter sido diretamente instruído por Paulo, Apolo recebeu, digamos assim, o ensino de Paulo por tabela, por intermédio de Priscila e Áquila, tornando-se um expoente do evangelho em toda a região, principalmente atuando ali na igreja de Corinto. Feito esta breve introdução, queridos, eu quero, nesse momento aqui com os irmãos, tentar trazer o objetivo nosso nesta reflexão, nesses poucos versos do final do capítulo 18. Nós vamos aqui nos debruçar sobre as características de Apolo, muito bem detalhadas por Lucas, o autor de Atos, e fazer aqui uma breve comparação com o momento em que Priscila e Áquila entram na vida de Apolo, trazendo ali, um ensino que nós vamos falar um pouco sobre isso. Daí, queridos, você poderia perguntar, mas o que Apolo, ele ainda não sabia e precisou ser ensinado com Priscila e com Áquila, que acabou ali mudando consideravelmente o rumo de seu ministério? São perguntas que nós então vamos tentar responder aqui nessa breve reflexão. Então vamos lá, verso a verso, verso 24. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria chamado Apolo, que Lucas o descreve aqui como um homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Então ele era judeu, natural de uma cidade egípcia, que é Alexandria, que era uma cidade reconhecida, queridos, como um centro de educação e filosofia. E Apolo era um aluno desta cidade, um aluno ilustre dessa cidade. E Lucas, aqui já no verso 24, imediatamente ele começa a descrever, descrever Apolo com algumas características. Nós veremos duas aqui no verso 24 e três mais à frente, no verso 25. Então as duas primeiras características que Lucas apresenta de Apolo é, primeiro, que ele é um homem eloquente, e segundo, que ele é um homem poderoso nas Escrituras. O que é isso, pastor? Vamos lá. Quanto à eloquência, ou segundo o termo original no grego, aquele que tem o domínio das palavras, e aí sendo este domínio, as palavras da Escritura, como nós vemos aqui nesta segunda característica, nós temos então alguém, Apolo,
realmente especial. Realmente ele tinha, digamos assim, um dom natural ou dado por Deus de imediato. E esse dom, que é o domínio das palavras e das palavras da Escritura, faz com que ele tenha uma condição maravilhosa de discursar, de pregar, de falar e de ser ouvido. Então vamos resumir aqui o que nós temos nestas duas características. Apolo conhecia o Antigo Testamento como ninguém, e como tinha o domínio das palavras, ou simplesmente ele falava muito bem, a sua pregação e ensino eram dignos de grande admiração. Portanto, queridos, a ideia geral é que Apolo tinha a capacidade de prender a atenção de seu público quando ele discursava. É isso que nós estamos vendo aqui. E no caso, aquilo que ele discursava, como ele entendia muito bem, era o Antigo Testamento. A Bíblia que ele possuía, o Antigo Testamento. Ok, entendemos isso. Vamos lá. Vamos para outras 3 características de Apolo, que estão no verso 25. São elas: ele era, a terceira, né? Ele era instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus. E aí uma observação que Lucas faz, que nós vamos analisar daqui a pouco, conhecendo apenas o batismo de João. Mas vamos lá. Se na segunda característica do verso anterior, nós observamos que Paulo tinha a capacidade de ensinar com maestria a Escritura, o Antigo Testamento, é nesta terceira característica que nós vemos qual era a sua especialidade. Ele era instruído no caminho do Senhor. E esse Senhor aqui é Jesus Cristo, é o Messias. Ou seja, ele sabia tudo sobre os apontamentos da Escritura para o Messias, as profecias, e ainda o cumprimento na história, na boa encarnação do Filho de Deus, Jesus Cristo, do ventre de Maria. Apolo, conhecia isso muito bem, é o que nós temos até aqui. E mais, ainda que nada se fale aqui no texto sobre a conversão de Apolo, a quarta característica apresentada por Lucas, fervoroso de espírito, demonstra que ele era um servo do Deus Altíssimo. Pastor, como é que podemos ter certeza disso? O texto não fala nada. Bom, em primeiro lugar, a despeito desta quarta característica, nós devemos descartar uma ideia comum sobre este fervoroso de espírito. Até porque, queridos, precisamos entender o seguinte: fervoroso de espírito, esse espírito aqui não é o Espírito de Deus, mas é o espírito de Apolo, o espírito da pessoa, no sentido da sua própria essência, de quem ele é. Então, fervoroso de espírito jamais deve ser entendido como algo muito comum nos dias de hoje, como algo daqueles que falam alto, que gritam na pregação, como que demonstrando autoridade, pessoas que se impõem na palavra. Também não pode ser entendido como aqueles que conseguem emocionar as pessoas. Poxa, fulano prega até bem, mas ele prega, eu não... Meus sentimentos permanecem o mesmo. Agora, quando fulano de tal prega, eu não sei o que ele tem, ele fala, eu me emociono, eu choro, eu me arrepio. Fervoroso de espírito também não tem nada a ver com essas coisas, nem quanto aqueles que se comportam num púlpito como animadores de auditório, que faz a igreja sair do chão. Fervoroso de espírito não tem nada a ver com isso. Até porque a expressão usada aqui por Lucas, que é a mesma expressão que o apóstolo Paulo usará lá em Romanos capítulo 12, verso 11, quando ele diz assim, no zelo
não sejais remissos, ou vagarosos, ou que pouco se trabalha. Então ele diz, no zelo não sejais remisso, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Então o que quer dizer essa expressão? É a primeira coisa que nós precisamos definir aqui. Fervoroso de espírito é servir com zelo ao Senhor. É aquela pessoa que se entrega à obra de Cristo e a faz, e realiza. Isto é ser fervoroso de espírito. Portanto, definitivamente entendemos que Apolo era um servo de Deus. Ele servia na obra, ele pregava, certamente ele participava de alguma comunhão entre irmãos. E por fim, queridos, a terceira característica deste verso, que é a quinta que Lucas traz aqui de Apolo, é a seguinte: ele falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus. E aqui Lucas nos ajuda, digamos assim, a fechar uma ideia geral de quem que era Apolo. Vamos então definir quem que era Apolo. Segundo toda essa descrição de Lucas, Apolo ele era então exímio conhecedor das Escrituras, Antigo Testamento, especialista nas coisas referentes ao Messias, profecias, figuras, tipificações do Cristo, enfim. E assim com isso ele pregava, e pregava muito bem, que ele tinha o domínio da palavra, a sua eloquência. E aí, queridos, diante disso, e aqui é um ponto importante que a gente vai começar a entender essa reflexão de hoje, Apolo pregava muito bem sobre a vinda, ou a primeira vinda de Jesus. Este é o ponto. Mas aí, queridos, ao findar esta série de características de Apolo, Lucas nos chama a atenção para uma observação que ele faz no final desse verso 25, quando ele diz que Apolo conhecia apenas o batismo de João. O que significava isto? O que significa isto, queridos? O que de relevante tem isso para as nossas vidas? Em primeiro lugar, nós precisamos esclarecer que isso nada tem a ver com batismo nas águas e com batismo no Espírito. Então alguns olham assim de maneira rápida para esse texto, para esta parte final, para esta observação de Lucas no final do verso 25, e entendem que, olha, ele conhecia apenas o batismo, ele só era batizado nas águas, mas não tinha recebido o batismo no Espírito. Não é isto, até porque, queridos, só existe um batismo. Mas isso é assunto para um outro momento. Mas na verdade, queridos, é o próximo verso que vai nos desvendar esse mistério desta observação do final do verso 25. Por enquanto aqui, nós vamos adiantar o quê? Que esta expressão, conhecia apenas o batismo de João, está relacionado ao fato de que Apolo conhecia tudo sobre a vinda do Messias até a pregação de João Batista, que pregava o quê? Pregava arrependimento e pregava que o Messias era aquele Jesus de Nazaré, que já passava a caminhar entre os homens. Ou seja, quando aqui no verso 25 diz-se que ele falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, entende-se que esta precisão se referia ao cumprimento de todas as profecias e demais tipificações de Cristo contidos no Antigo Testamento. Então, queridos, em sua pregação, Apolo demonstrava com clareza que Jesus era o centro do Antigo Testamento, mas que Paulo, por outro lado, não conhecia a fundo, presta atenção que aqui é o ponto, mas que Apolo não conhecia a fundo o Evangelho de Jesus Cristo a partir de sua ressurreição, até porque João Batista ainda não tinha passado por isto. João Batista morreu antes disso tudo, antes de que o ministério de Cristo aflorasse. Então entenda a grande diferença. João Batista anunciou Cristo, chegou a vê-lo, chegou a ver os seus primeiros passos no ministério, mas não muito mais do que estas coisas, ele logo foi morto.
Então, esta expressão aqui de que ele conhecia apenas o batismo de João está relacionado a este conhecimento limitado de Apolo. Então, vou repetir. Apolo não conhecia a fundo o evangelho de Jesus Cristo a partir de sua ressurreição, a partir do estabelecimento da igreja cristã e também a partir da vinda do Consolador, que é o Espírito Santo de Deus. Coisas que João Batista não viu e não conheceu. Por isso, queridos, é que Apolo conhecia apenas o batismo de João. Veja então aqui comigo, que é por este motivo que no verso 26, Priscila e Áquila pegam Apolo e o texto diz, com mais exatidão lhe expõe o caminho do Senhor. Está no verso 26, acompanhe comigo. Ele, Apolo, começou a falar ousadamente na sinagoga. Preste atenção. Olha essa cena aqui que Lucas está descrevendo. Apolo está na sinagoga, pregando o quê? Nós acabamos de falar, o que ele conhecia? Ele conhecia o Antigo Testamento, especialista nas questões do Messias, e pregava então que ele tinha vindo, e era Jesus de Nazaré. Então ele pregava isso ousadamente, com conhecimento limitado. E aí o verso 23 prossegue, ouvindo, porém, Priscila e Áquila estavam na sinagoga, ouvem este Apolo pregando ousadamente sobre o Messias, que era Jesus, mas eles percebem, isso é o que está claro no texto, Priscila e Áquila, eles percebem que faltava um conhecimento mais profundo em Apolo, um conhecimento mais à frente, a sequência do que aquilo que Jesus viria a partir de seu ministério, o estabelecimento da igreja, a sua ressurreição, a vinda do Consolador, que é o Espírito Santo. E aí o que Priscila e Áquila fazem? Sequência do verso 26. Tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Com mais exatidão. Então veja que a primeira expressão que é dada a Apolo, ele conhecia o caminho do Senhor, e nós falamos que o texto está se referindo a Jesus Cristo, então ele conhecia, deixa eu tentar fazer aqui uma linha aqui na história, então aqui na história, no início da criação, até a vinda do Messias, que é Cristo, nascimento do Filho de Deus, Apolo conhecia com exatidão essas coisas, então ele conhecia o caminho do Senhor, até Cristo vir nascer. Mas aqui, Priscila e Áquila percebem que esse conhecimento de Apolo está limitado a este momento na história, a este tempo na história, e ele precisava conhecer Cristo e seu ministério terreno, a sua ressurreição, e depois o estabelecimento da igreja de Cristo por meio da fé, na boa ação e presença do Consolador que passa a vir, após a morte e ressurreição de Cristo. E é isso que eles estão dizendo aqui agora, com mais exatidão. Priscila e Áquila chamam Apolo e diz, mais ou menos assim, parafraseando Apolo, que pregação maravilhosa, como que você compreendeu bem nas escrituras que apontavam para a vinda do Messias, e como você conseguiu identificar muito bem, segundo a pregação de João Batista, de que este Messias pregado, anunciado no Antigo Testamento, era de fato Jesus de Nazaré. E aí era como se Priscila e Áquila dissessem o seguinte para ele, agora deixa eu ensinar para vocês algumas coisas que você não sabe. Ele viveu aqui o seu ministério por 3 anos e meio, pregando algumas coisas que eu vou te dizer o que ele pregava. E ele foi morto, foi levado à cruz e ressuscitou. E antes dele morrer e ressurgir, ele anunciou que após esse fato precioso da morte e ressurreição, ele mesmo enviaria o Consolador, que é o Espírito Santo, que abraçaria a igreja e conduziria a igreja nos ensinos do Senhor. É isso o que nós temos aqui, no verso 26. Por isso que William Barclay, ele vai dizer o seguinte, Apolo conhecia Jesus como um personagem da história, e agora, chegou a conhecê-lo agora a partir do ensino de Priscila e Áquila,
chegou a conhecê-lo como uma presença viva. Ele ressuscitou e por meio da ação do Espírito Santo ele se faz presente na vida daquele que manifesta fé no nome de Cristo Jesus. Queridos, eu sei que é um pouco difícil isso que nós tratamos aqui. E até quero te aconselhar o seguinte, porque nessa live a gente acaba sendo um pouco corrido. Quero te aconselhar o seguinte: se você ficou com algumas dúvidas, você pode fazer duas coisas. Ao final da live, você pode colocar aí nos comentários perguntas ao texto. E segundo, te aconselho, ao final, essa transmissão ficará na minha página do Facebook. Volta e assista de novo, pausadamente, para que você entenda aquilo que nós expusemos aqui. Mas vamos lá, queridos. Então é a partir do ensino de Priscila e Áquila que Apolo passa a ter um conhecimento mais pleno, mais amplo, e agora também um conhecimento mais pessoal, relacional da pessoa de Jesus Cristo. Até aqui, queridos, talvez, por exemplo, Apolo ele nem orasse em nome de Jesus, porque ele não conhecia o poder do nome de Jesus, porque fomos ensinados a orarmos em nome de Jesus nessa relação mística e preciosa. Talvez também, queridos, as palavras de Jó no fim de sua jornada façam sentido aqui para Apolo. Você lembra das palavras de Jó quando ele disse assim: olha, antes eu te conhecia de ouvir, agora meus olhos te veem. Talvez essa tenha sido a realidade de Apolo. Ele conhecia as profecias sobre o Messias. Chegou ao conhecimento de que o Messias de fato veio e era o filho de Maria e de José. Mas provavelmente aqui, segundo o contexto, ele não conhecia Cristo na sua relação por meio de orações, por meio de vida espiritual. É tão somente a partir daqui, queridos, de um conhecimento então mais pleno, mais amplo, e juntando aqui as características preciosas que Apolo possuía, que é então que por meio da indicação de Priscila e Áquila, e aí nós vamos entrar nos versos 27 e 28, é que ele então é indicado, é encaminhado a cooperar com a missão da pregação, e da pregação agora da plenitude do Evangelho, agora carregando em si Apolo o selo da Igreja de Cristo. O que estamos querendo dizer com isso, queridos? Que a pregação de Apolo era limitada. Agora, com conhecimento amplo da graça de Cristo, da vinda do Consolador, que é o Espírito Santo, agora a sua pregação era a pregação da plenitude do Evangelho. E é esta pregação que salva o pecador. É esta pregação, o anúncio de toda essa plenitude do Evangelho que pode salvar o pecador. Então é isso que acontece nos versos 27 e 28. Vamos ler aqui. Querendo ele percorrer a Acaia, animaram-nos os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado lá Apolo, auxiliou muito aqueles que mediante a graça haviam crido, porque com grande poder, olha aí as suas características agora assentadas num conhecimento mais pleno, porque com grande poder convencia publicamente, na rua, no meio de todo mundo, convencia os judeus, provando por meio das Escrituras, que ele era um especialista no Antigo Testamento, nas profecias sobre o Messias, provando por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. Então nós podemos dizer que é agora, é aqui que se dá de fato o início do ministério de Paulo. Ah, pastor, mas o que ele pregava acerca do Antigo Testamento, mesmo que ele não tinha um pleno conhecimento de Jesus Cristo, será que essa pregação não valeu de nada, queridos? Sim, valeu. Toda pregação que aponta para Cristo de alguma forma, ela tem a sua valia. Antes do encontro de Apolo, com Priscila e Áquila, ele ensinava os judeus acerca da vinda do Messias e de que esse Messias tinha vindo, e esse Messias era Jesus de Nazaré. Mas é só agora
conhecendo a plenitude do Evangelho, com mais propriedade ele pregava sobre a salvação do pecador por meio da fé em Jesus Cristo. E este é o clímax da boa nova do Evangelho. É a completude da revelação do Antigo Testamento, desde a criação até a vinda do Filho do Homem, a primeira vinda, que é Cristo Jesus, passando por sua vida, os seus ensinos, os seus discursos, passando pela cruz de Cristo, por sua morte, passando pela ressurreição, a vinda do Espírito Santo e o estabelecimento da igreja cristã. É a partir da completude do conhecimento destas coisas que a salvação se assenta no entendimento do ser humano. Esta é a perfeita pregação para que o Espírito Santo de Deus realize a sua boa obra, porque essa obra de salvação não é nossa, é obra do Espírito Santo. Portanto, então, queridos, aprendemos aqui que devemos aprender mais. Qual é a aplicação para as nossas vidas hoje? Que precisamos aprender mais. Sabe por quê, queridos? Porque muitos de nós temos um conhecimento tão pequeno. Quantos crentes admitem isso? Eu conheço tão pouco da Bíblia, conheço tão pouca coisa, tão poucas doutrinas. A aplicação para as nossas vidas é: precisamos aprender mais, para que um conhecimento mais amplo de todas as doutrinas bíblicas, Antigo e Novo Testamento, façam com que a minha pregação se torne mais ampla, mais plena e tenha, digamos assim, um maior poder de convencimento e de salvação do pecador. Apolo precisava de mais conhecimento para que o seu ministério de fato passasse a frutificar. E foi de fato o que aconteceu, queridos. Pregar um evangelho raso, um evangelho capenga, que não apresente a totalidade da graça de Deus em Cristo Jesus, não salva o pecador, porque a salvação vem pelo conhecimento do evangelho. Como as pessoas receberão a Cristo como Salvador, se elas não têm a mínima ideia de quem Ele o seja? Porque nós não sabemos anunciar, nós não compreendemos para nós mesmos, quanto mais para ensinar para outros. Esta é a grande aplicação, o grande ensino para nós, nesse nosso texto, nesse final do capítulo 18 de Atos dos Apóstolos. Que o Senhor nos abençoe. Igrejas Presbiterianas em Barra do Sana e Segunda de Casimiro.